Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. É com a imensa satisfação que mais uma vez eu me coloco diante da presença do Senhor nosso Deus, para junto podermos meditarmos na maravilhosa palavra do Senhor Jesus. Eu te convido a ler comigo a palavra do Senhor, que está no livro de 2 Reis, capítulo 19, e o versículo 10 a seguir. Assim direis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Certamente já tens ouvido que os reis da Síria fizeram a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu te livrarias? Porventura, as livraram os deuses das nações, a quem meus pais destruíram, a saber, Gozã, Arã, Recefe e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Que é feito do rei de Amate, do rei de Arpade, do rei da cidade de Sefarvaim, de Ena, de Iva? Recebendo Ezequias a carta das mãos dos mensageiros, e lendo-a, subiu ao templo do Senhor, e a estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor: ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram essas nações e as suas terras, lançaram os seus deuses no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, mas obra de mão de homens, madeira e pedra. Agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Glórias a Deus, palavra maravilhosa que nos incentiva a confiar. Ezequias, recebendo ameaças de Senaqueribe, ele se coloca diante do Senhor, vai até o templo de Deus e coloca diante do Senhor as cartas de acusações, as cartas que vieram para amedrontá-lo. Mas Ezequias recorre a Deus e busca socorro através do servo do Senhor, Isaías. Ele chega no templo de Deus, coloca diante de Deus aquelas cartas e coloca sua confiança no Deus Todo-Poderoso. Como é difícil na hora do problema, na hora da adversidade. Mas através dessa palavra nós entendemos que a melhor coisa a se fazer é confiar no Senhor. Ainda que Senaqueribe estava amedrontando e ameaçando a Ezequias, dizendo que os outros deuses não puderam salvar os seus reinos. Ele estava falando palavras para acusar, para humilhar, e não sabia com quem ele estava mexendo, que era com Deus Todo-Poderoso, aquele que realmente pode fazer. A Bíblia fala que Ezequias confiou no Senhor e Deus lhe concedeu a vitória. Eu quero meditar os que confiam no Senhor. Confiar no dicionário português é deixar alguém ou algo
sob cuidado, ou guardar de outrem, entregar, atribuir a alguém ou a algo o encargo de realizar uma ou mais tarefas, encarregar, incumbir, acreditar na honestidade, na bondade, na sinceridade, na afabilidade de alguém. É crer. Então, confiar é crer, é acreditar, é entregar completamente, é deixar na responsabilidade daquela pessoa. A palavra confiar significa acreditar na verdade das palavras ou intenções de alguém. Também pode significar dar crédito a algo ou alguém, ou atribuir uma obrigação a alguém. Confiar é entregar alguma coisa a alguém, sem receio de a perder ou de sofrer dano. A etimologia da palavra confiança explica muita coisa. Confiar vem do latim confidere, que deriva do sufixo fidere, ter fé. Em sua origem, confiar significa acreditar plenamente, com firmeza. Então, confiar é acreditar de verdade, sem medo de que aquela pessoa vai falhar, ou sem medo de que possa fazer alguma coisa mal. Confiar é crer, é acreditar, é depositar na mão da pessoa e ficar em paz. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 37 a 39. Então dirá: onde estão os seus deuses, a rocha em quem confiavam, as gorduras de suas vítimas, e bebiam o vinho de suas libações? Levantem-se eles e vos ajudem, para que haja esconderijo para vós. Vede agora que eu sou, eu somente, e não há outro Deus além de mim. Eu causo a morte e restituo a vida. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar das minhas mãos. O próprio Deus falando. Onde estão os deuses em quem confiavam? Porque vã é a confiança no pau, na madeira, no bronze, no metal. Mas bem-aventurado é aquele que crê e confia no Senhor. O Senhor mesmo disse: eu sou o que causa a morte e o que restitui a vida. Eu firo e eu saro, e ninguém pode livrar das minhas mãos. Então, como não acreditar num Deus que tem poder sobre todas as coisas, que tem o poder de fazer o impossível acontecer, até mesmo a morte, ele tem como restituir a vida. 2 Reis, capítulo 18, versículos 5 a 7. Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ele se aproximou do Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor foi com ele, por onde quer que fosse, prosperava. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Então Ezequias confiou no Senhor de tal maneira que depois dele não houve outro semelhante em que pudesse depositar tamanha confiança como a que Ezequias colocou no Senhor. A confiança que ele tinha no Senhor. Ele confiou tanto no Senhor que o Senhor pelejou por ele e livrou ele de todos os seus inimigos. E onde quer que ele ia, ele prosperava, porque a mão do Senhor era com ele.
1 Samuel capítulo 23, versículo 16 a 17. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi em Oressa, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Disse-lhe: não temas a mão de Saul meu pai, não te achará. Tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo, o que também Saul meu pai bem sabe. Então Jonatas, que era amigo leal e fiel de Davi, sabendo as ameaças que existiam do seu pai Saul, que intentava matar Davi, ele foi fortalecer a confiança de Davi no Senhor, falando que o Senhor era com ele, que era para ele não temer, para ele colocar total confiança no Senhor. Que papel maravilhoso esse de Jonatas, amigo fiel de Davi. Mesmo que seu pai era o perseguidor número 1 de Davi, ele mantinha a sua integridade e ele fortalecia junto com Davi. Ele chegou a Davi e fortalecia a sua fé, dizendo: não temas, confia. Como é maravilhoso no momento que a pessoa está tão só, que a pessoa muitas das vezes está passando por algo, e chega alguém com uma palavra de força, de fortaleza, de ânimo, né? E diz: não temas, confia no Senhor. É tão maravilhoso quando alguém nos dá esse ânimo, essa palavra que vem fortalecer a nossa fé, a nossa confiança. Porque às vezes a pessoa passa por tantas coisas que ele acaba se abalando, ele acaba perdendo a sua força. Mas a Bíblia fala que Jonatas, ele foi fortalecer a confiança que Davi tinha em Deus, ajudar, a dar ânimo. É tão gostoso quando alguém passa para nós aquela confiança, passa para nós aquele ânimo, aquele incentivo, nos diz: vai em frente, não desista, não desanime, Deus é contigo, Deus vai te alcançar a vitória, Deus vai te fazer vencer. Como é maravilhoso quando alguém nos dá essa palavra de ânimo, de incentivo. Oxalá que o Senhor venha colocar no nosso caminho pessoas que nos apoiem, que têm palavras de ânimo, palavras que nos dá graça para confiar mais no Senhor. Foi isso que Jonatas fez. Ele foi para Davi e fortaleceu a confiança de Davi no Senhor, dando-lhe palavras de consolo, palavras de ânimo, que você possa, através dessa palavra, receber consolo, receber ânimo de Deus, para você ser vencedor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Jó capítulo 8, versículo 13 e 14. Assim são as veredas de todos que esquecem de Deus. Assim perece a esperança do ímpio. A sua esperança fica frustrada. A sua confiança é como uma teia de aranha. Então, o caminho, a vereda daqueles que se apartam de Deus, que se esquecem do Senhor, ele perde a esperança, ele fica com a esperança frustrada. A sua confiança é como teia de aranha, porque ele não confia no Senhor, confia nas pessoas, confia nos deuses, confiam em coisas que não vai lhe fazer nada. Então Jó diz assim, que aqueles que esquecem de Deus, perece a sua esperança, ele fica com a sua esperança frustrada, porque ele coloca tanta expectativa, tanta confiança em quem não vai fazer nada por ele.
ao invés de colocar a confiança em Deus. Porque Deus é que pode realizar, Deus é que pode fazer na vida de cada um de nós. Jó capítulo 15, versículo 15 a 16. Se Deus não confia nem nos seus santos, se nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como água. Então Deus conhece os corações. A Bíblia fala quantas vezes que Jesus, conhecendo o coração deles, Jesus, sabendo o que eles iriam falar, o que eles estavam pensando, que muitas vezes nós somos enganados e ponhamos tanta confiança porque não conhecemos o interior da pessoa. Mas Deus conhece por fora, Deus conhece por dentro. Não tem como enganar a Deus. Salmo 27, versículo 3. Ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. Então, ainda que as coisas aconteçam, que as coisas sucedam de uma maneira que seja difícil, de uma maneira que não temos como fazer nada, mas a nossa confiança tem que estar no Senhor. Porque nós não podemos, muitas coisas nós não podemos realizar, nós não podemos fazer, nós não podemos ter limite ou domínio sobre alguma coisa, não podemos ter poder sobre algo para resolver. Mas Deus é aquele que tudo pode. Até mesmo as coisas que nós não vemos, não sabemos, até mesmo quando se levantam contra nós, como Davi, que ia para a batalha e os exércitos estavam lhe perseguindo. Então, quantas das vezes nós somos perseguidos? Quantas das vezes o inimigo vem nos afrontar? E quem pode nos defender? Quem pode nos ajudar? Então coloca a sua confiança em Deus. Não queira agir de si mesmo, da sua própria carne, do seu próprio saber. Mas coloque a sua fé inteiramente no Senhor, porque Ele pode te dar a vitória. Salmo 56, versículo 3 a 4. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus cujas palavras eu louvo. Em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me pode fazer o homem mortal. Então o salmista fala, no dia que eu temer, eu vou confiar no Senhor. Porque não é porque nós confiamos em Deus que nós não tememos, sentimos medo sim. Por isso que a palavra fala, não temas, não temas, não temas, porque verdadeiramente sentimos medo, temos temor. Há muitas coisas que nos atemorizam. Então o salmista disse, quando eu sentir esse medo, eu vou colocar minha confiança maior ainda em Deus. Colocar minha confiança plena no meu Deus. Porque só Ele pode resolver, só Ele pode fazer, só Ele. Porque tantas coisas que nós passamos e que nos causam muito medo. E quantas das vezes tememos homens. Mas o Senhor é o nosso ajudador. Eu não sei o que é que está te causando medo. O que é que está te causando dúvidas. Mas coloca a confiança em Deus. Deposite a sua fé plenamente no Senhor. Que Ele trabalha além das nossas expectativas. Ele trabalha além da nossa força, além do nosso entendimento. E Ele age de uma maneira especial.
Eu não sei qual o motivo da sua aflição, mas seja ela qual for, confia no Senhor. O que tiver de acontecer, vai acontecer. E com a ajuda de Deus, você vai prevalecer. Salmo 49, versículo 12 e 13. Todavia o homem, apesar das suas riquezas, não permanece. Antes é como os animais que perecem. Este é o caminho daqueles que confiam em si mesmo e dos seus seguidores que aprovam as suas palavras. Então o salmista fala que, embora o homem tenha tantas riquezas, mas não permanece. E é como os animais que perecem. E é o caminho daqueles que confiam em si mesmo e dos seus seguidores. Porque vão é a confiança no homem. Vão é confiar em si mesmo. As riquezas, o poder, o dinheiro, a posição podem realizar algumas coisas. Mas aquele que confia no Senhor verá o trabalhar de Deus, verá o agir do Senhor. Porque quantos que têm se submergido, cheios de tanta vanglória, com riquezas e posições, mas perecem como animal. Não confiam no Senhor e não recebem de Deus o alívio, a libertação, a transformação, o refrigério para a alma. Deixe o Senhor refrigerar a sua alma, aliviar o seu fardo, entrar com providência na sua necessidade. Confie em Deus. Não é em vão depositar a confiança no Senhor. Não é perdido o tempo em que nós confiamos no Senhor. Porque todas as vezes que demonstramos confiança no Senhor, jamais seremos decepcionados e jamais seremos frustrados. Porque o Senhor, Ele é Deus. E Ele tem poder de cumprir as suas promessas. Ele tem poder de agir segundo a sua vontade e segundo a sua misericórdia. Salmo 71, versículos 5 e 6. Pois Tu és minha esperança, ó Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Desde o ventre tenho confiado em Ti. Tu me tiraste das entranhas da minha mãe. O meu louvor será para Ti constantemente. Então o salmista declarando que a esperança é o Senhor. Ele tem confiado ao Senhor desde quando nasceu. Ele tem aprendido a fé. A Bíblia fala assim que a fé ela vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então ouça aquilo que te dá esperança, aquilo que te traz fé, aquilo que te traz confiança. Para você confiar neste Deus que tem poder, esse Deus que cuida de ti desde o ventre, este Deus que faz na sua vida desde quando tu estava entretecido no ventre materno. Salmo 118, versículo 8. É melhor refugiar-se no Senhor do que confiar no homem. É melhor refugiar-se no Senhor do que confiar-se nos príncipes. Então é melhor, muito melhor confiar no Senhor. Quantas vezes confiamos tanto nas pessoas que prometem isso, que prometem aquilo, que fala que vai fazer isso, que fala que vai fazer aquilo. É só promessa, na verdade não faz nada. Mas o Senhor, Ele promete e Ele cumpre. A Bíblia fala, falaria Deus,
e não cumpriria? Prometeria ele e não confirmaria? Então o Senhor, ele promete, ele cumpre. Ele não é homem para mentir, para ficar prometendo o mundo e o fundo e não fazendo nada. Então, bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. O salmista disse: Tu és minha esperança, ó Senhor Deus, a minha confiança desde a mocidade. Então confia no Senhor de todo o teu coração, porque o Senhor, ele não vai desamparar a tua fé, a tua confiança, ele vai honrar, e ele vai mostrar o quão grande ele é e o poder que ele tem na sua vida. Salmo 118, versículo 8. É melhor refugiar-se no Senhor do que confiar no homem. É melhor refugiar-se no Senhor do que confiar nos príncipes. Quantas pessoas que vivem iludidas, tem tanta ilusão na mente. Ai, o príncipe encantado, ai, o príncipe do cavalo branco. Coloca tanta confiança numa ilusão que não existe. Mas aquele que confia no Senhor, aquele que refugia no Senhor, ele vai ter a tua vida abençoada. Por mais que ele passe por tantas coisas, por tantos processos, por tantas fases, mas em todas as coisas é mais do que vencedor, pelo sangue de Jesus. Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, como os montes em volta de Jerusalém. Assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Então os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, é rocha, é muralha, é inabalável. Bendito o varão que confia no Senhor e que coloca no Senhor a sua confiança. A palavra do Senhor nos diz: serão como os montes de Sião que não se abala. Não vai ser derrotado, não vai cair por terra, porque vai permanecer firme, inabalável. Deposita sua confiança. Ainda diz o salmista: como os montes em volta de Jerusalém, como um muro de proteção, uma muralha em volta de Jerusalém. Diz que essas muralhas eram tão enormes que davam para passar uma carroça em cima das muralhas. Então é algo muito estruturado, é uma coisa muito forte. A nossa força está no Senhor. Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio. Então confia no Senhor. Às vezes alguém disse para você que não vai dar, às vezes alguém te desenganou, às vezes alguém jogou um balde de água fria em cima de você. Mas confia no Senhor, a sua confiança estando nele, Ele vai fazer o melhor para ti. Ele vai dar a solução segundo a vontade dEle. Ele vai fazer as coisas acontecer da melhor maneira possível, ou até mesmo impossível, porque o nosso Deus tem poder e domínio sobre o impossível. Provérbios 16, versículo 3 e o 20. Confia no Senhor as tuas obras, e os teus planos serão estabelecidos. O que atenta prudentemente para a instrução prospera. O que confia no Senhor é bem-aventurado. Bem-aventurado o que confia no Senhor. O que é bem-aventurado? É feliz.
é muito mais do que feliz. Então, confiar no Senhor nos traz felicidade. Confiar no Senhor nos traz paz. Confiar no Senhor nos traz descanso. Descansa no Senhor, confia nele. Uracandarás, turiabacandarabachandecai. Não deixa a sua confiança esvanecer. Não deixe a sua fé perecer, naufragar, mas eleva a sua confiança no Deus Todo-Poderoso, no Deus que jamais perdeu uma batalha, no Deus que não muda, no Deus que não falha, no Deus que não erra. Provérbios 26, versículo 24 a 25. Aquele que odeia disfarça suas verdadeiras intenções com os lábios, mas no íntimo abriga o engano. Quando te suplicar com a voz suave, não confieis nele, pois 7 abominações há no seu coração. Olha que instrução de Salomão. Aquele que odeia, ele sabe disfarçar. Ele disfarça. Ele mostra ser uma coisa que ele não é. Só que lá no seu interior, no íntimo, ele abriga o engano, a mentira, a falsidade. E muitas das vezes com uma voz suave, ele até suplica. Mas Salomão, ele diz, não confia nele, pois 7 abominações há no seu coração. Quantas vezes você tem confiado em pessoas que mostram ser uma coisa e na realidade é outra, totalmente diferente? Pessoas que têm essas abominações no seu coração, toda essa perversidade, essa mentira, mas eles sabem enganar, eles sabem disfarçar. Por isso que em vão é confiar em pessoas que não merecem a nossa confiança. Mas bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. Porque o Senhor, você pode contar os segredos do seu coração. O Senhor, você pode contar tudo aquilo que você sente, que Ele não vai usufruir disso para te derrubar, mas Ele vai te ajudar, Ele vai te socorrer e Ele vai te dar a vitória. Provérbios 25, versículo 19. Como dente quebrado e pé deslocado é a confiança no desleal no tempo da angústia. No tempo da angústia, no tempo difícil, certas pessoas que confiamos é como aqui a palavra de Deus fala, dente quebrado e pé deslocado. O dente quebrado é uma dor insuportável e o pé deslocado é uma dor terrível. Então, certas pessoas que nós confiamos é somente para nos trazer dor, agonia, aflição. Porque nós colocamos tanta confiança e aquela pessoa não é digna da nossa confiança. Assim como um dente quebrado e um pé deslocado é só para nos afligir e nos torturar. Isaías capítulo 12, versículo 2. Certamente Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei. O Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Isaías proclamando que Deus é a salvação, que devemos confiar nele e não temer, porque ele é a nossa força e tem se tornado a nossa salvação. Então confia no Senhor, agradece a Deus por ter cuidado de ti, por estar cuidando de ti, por estar fazendo por tua vida, por estar
agindo no seu viver. Então seja agradecido a Deus por tudo quanto Ele tem feito e confia nele, confia. Vai dormir tranquilo, vai descansar, assim como Pedro, que estava para ser morto no outro dia, mas ele ficou em paz com Deus, confiando no Senhor. E quando o anjo veio tirar ele da prisão, ele estava dormindo. Agora, uma pessoa que sabe que vai morrer no outro dia, vai dormir? Às vezes passa a noite inteira acordada, com aquele medo que vai morrer. Mas Pedro colocou a confiança no Senhor e foi dormir tranquilo. Então confia. Se isso está te fazendo você perder o sono, está fazendo você perder a fome, para com isso. Coloca a confiança no Senhor e vai dormir tranquilo. Vai se alimentar. Sabe que Deus está cuidando de tudo. Muitas vezes nós perdemos tanto tempo esquentando a cabeça. Eu falo isso com experiência própria. Quantas vezes tem esquentado a minha mente com tanta preocupação, tanta preocupação, tanta preocupação. Mas quanto mais preocupa, não resolve nada. Quanto mais está com aquilo na mente, quanto mais está, não consegue se livrar, não consegue resolver, não consegue sair do lugar. Então confia em quem pode fazer. Quando nós não temos condição de fazer, nós temos que entregar na mão de quem pode fazer, na mão de quem tem esse poder para fazer. Isaías, capítulo 30, versículo 15. Assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes está a vossa salvação. No sossego e na confiança está a vossa força. Mas não o quiseste. Versículo 18. Contudo o Senhor espera para ter misericórdia de vós. Ele se detém para se compadecer de vós. Pois o Senhor é um Deus de justiça. Bem-aventurado todos os que nele esperam. Olha que lindo e maravilhoso que a palavra do Senhor nos diz. Que se nós nos convertermos de todo o nosso coração, ali está o nosso repouso, a nossa salvação, o nosso sossego. Então, se entrega a Jesus, converte, se converta, abandona o pecado, se entregue a Cristo e coloque a sua confiança nele, porque fazendo isso você vai ter sossego, você vai ter repouso, força para vencer. Não que você não vai ser provado e não vai passar por circunstâncias da vida, mas você vai ter alguém no controle, alguém que está apto a desempenhar o papel, a realizar a obra necessária. Então, se converta ao Senhor, entregue os seus caminhos ao Senhor, coloque a sua confiança no Senhor, acredite no poder do Senhor, e o Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que você pede, que você necessita. Às vezes você tem chorado tanto, tem sofrido tanto, e não tem resolvido nada. Às vezes você está aí vivendo a base de medicação, nada contra a pessoa que usa o medicamento. Se precisa, é necessário sim usar. Mas quantas coisas poderiam ser evitadas se colocasse a confiança no Senhor, se deixasse Deus na frente de tudo, se deixasse Deus tomar conta e descansasse nele. Porque tudo nessa vida é passageiro, a gente sofre tanto, a gente se enlouquece, a gente perde o juízo, a gente perde a mente,
porque a gente quer resolver, a gente quer fazer, a gente necessita fazer, mas não sai do lugar. As coisas não vão nem com bomba atômica. Então, para que tanto desespero se o poder não está em nós fazer? O Senhor manda nós cremos e confiarmos. Então, somente creia. Então, somente confia. Então, somente espera no Senhor. E Ele vai se responsabilizar em agir na nossa vida. Porque o Senhor sabe que somos humanos, que somos falhos, que somos imperfeitos. Então Ele pode realizar. Ele pode fazer. Calabasturicar. Andaramasturiacandarás. Uma mãe sabe de tudo que é necessário para o filho. Uma mãe cuida os mínimos detalhes. A criança não tem preocupação com nada. É só comer, dormir, brincar. E a mãe cuida. A mãe faz. Muito mais é Deus. Muito mais o Senhor faz por nós. Ele sabe cada necessidade. Ele sabe cada problema. Ele sabe cada coisa que tem vindo contra nós para nos atingir, para nos abater. E Ele tem um cuidado especial com as nossas vidas. Muitas vezes, enquanto dormimos, o Senhor cuida, o Senhor está trabalhando, o Senhor está realizando, o Senhor está preparando. Às vezes a gente não tem nem ideia quantos livramentos o Senhor nos deu naquele dia. Às vezes nem passa na nossa mente o que o Senhor agiu, que nós não sabemos, só a eternidade revelará. Mas nem passa na nossa ideia. E Deus tem nos guardado, Deus tem nos livrado, Deus tem feito. Então confia no Senhor. Senão você vai se acabar, desmoronando, desmontando, sendo entregue à opressão, à depressão, sendo entregue aos medicamentos, a uma vida aterrorizada na dor, na angústia, na aflição, na solidão. Confia. Deus sabe o que você gosta, Deus sabe o que você quer, Deus sabe o que você anela, o que você sonha, o que você espera. Ele conhece tudo. Então confia nele, fala: Senhor, está nas tuas mãos. Mas entrega de verdade. Não é entregar agora e depois falar: não, Senhor, está demorando demais. Acho que o Senhor não tem essa capacidade toda para resolver. Deixa comigo que eu vou fazer da minha maneira. Não, quando você entrega, você entrega. Mesmo que você não esteja entendendo o agir de Deus. Por quê, Senhor? Porque o Senhor está agindo dessa maneira. No meu parecer, no meu pensamento, está tudo errado. Mas se Deus está fazendo assim, Ele sabe o processo. Então confia. Confia. Muitas das vezes eu saio em viagem com meu esposo. Aí alguém fala assim: ai, mas você pega e dorme, você confia. Eu falo: eu confio no meu motorista. Eu sei que ele é um bom motorista. Eu tenho confiança. Né? E alguém fala: você está doido? Eu não prego os olhos. Né? Tem que confiar. Tem que acreditar. Nós necessitamos crer. Acreditar. Para poder descansar. Senão vai ficar: ai, meu Deus, ai, Jesus, ai, Senhor da glória, ai, não vai dar, ai, agora, ai, 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 ui, 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 ui. Não, confia, acredita. Deus, Ele sabe o que vai fazer. E ponto final. Às vezes você fala assim: eu não estou entendendo nada, mas o Senhor mandou ir por aqui, eu vou por aqui. O Senhor, não estou entendendo nada, mas o Senhor mandou eu evitar, eu vou evitar. Também não estou entendendo, Senhor. Mas eu tenho confiança que o que o Senhor mandou, o Senhor é responsável. O Senhor sabe por que está mandando. Então eu vou obedecer e confiar. Confiança é isso.
você faz sem medo, sem dúvida. Aquela história, será? Sei não, hein? Não dá pra crer não, hein? Acreditar. Você confia? Alguém faz, confio desconfiando. Não, não é confio desconfiando. Eu creio, Senhor, eu confio. Se o Senhor falou, o Senhor não é homem para mentir. O Senhor prometeu na minha vida, por mais difícil que seja, por mais que as coisas não estão favoráveis, mas eu confio, Senhor. Eu confio que o Senhor é Deus e que eu ainda vou glorificar o seu nome e ainda vou testificar para glorificar ao Senhor. Isaías 49, versículo 23 e 24. Reis serão os seus tutores, e as tuas rainhas tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. Então saberás que eu sou o Senhor. Os que confiam em mim não serão decepcionados. Será que se tira a presa dos valentes? Ou os presos escapariam do tirano? Olha que palavra, irmãos. Profetizada por Isaías, né? Diante de ti se inclinarão, com o rosto em terra, lamberão o pó dos teus pés, e saberão que eu sou o Senhor. Os que confiam em mim não serão decepcionados. Então Deus vai fazer se curvar diante de ti, se humilhar, porque agindo Deus ninguém pode impedir, irmãos. Confia em Deus. Se tem alguém zombando, se tem alguém querendo se prevalecer, se tem alguém como uma pedra no seu caminho, ou querendo trazer prejuízo para ti, confia no Senhor, que o Senhor vai fazer vir se inclinar diante de ti, arrependido, porque os que confiam no Senhor não são decepcionados. Decepcionados são os que confiam nos ídolos, mas os que confiam no Senhor, eles nunca serão decepcionados. Se Deus permitir alguma coisa que não é da tua vontade, é porque Ele sabe que Ele tem algo para realizar que vai valer a pena. Isaías 50 e o versículo 10. Quem há entre vós que tema a Deus e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Quando estiver andando em trevas e não tiver luz nenhuma, porque tem momentos que são os momentos das trevas, da escuridão, confia no Senhor. Porque mesmo que nós estiver vendo luz, a Bíblia fala aqui, ó, confie no nome do Senhor e firma-se sobre o seu Deus. Coloca uma fortaleza no nome do Senhor, confiando nele, que você vai superar as trevas, os momentos de trevas, porque existem muitos que passam por batalhas espirituais, por lutas travadas com as trevas, com os demônios, com as opressões, as perturbações, as forças malignas, feitiçaria, essas coisas que trazem trevas. Confia no Senhor, porque aquele que um dia teve um pacto com as trevas, com a feitiçaria, com a bruxaria, ele passa por momentos difíceis de trevas, porque Satanás não quer perder, Satanás não quer desocupar aquela vida, Satanás não quer permitir que aquela vida permaneça na presença de Deus. Então ele começa a querer oprimir, ele começa a querer causar dano sobre a vida daquela pessoa, causando trevas e trevas e trevas.
mas aquele que coloca a confiança estruturada em Deus, ele consegue vencer as trevas. Vencer o momento de trevas. De trevas. Porque existe combate, irmãos, que não são carnais. Existem combates e pelejas que são espirituais, que são as trevas, o reino das trevas, o reino do inferno, lutando contra aquela vida. Mas se ele confia no Senhor, ele vai rompendo as trevas, rompendo as trevas, rompendo as trevas, até se tornar dia perfeito. Então vença essas trevas, uma luz de Jesus, uma confiança no Senhor, com a fé depositada no Deus que tem poder para te curar, para te libertar, para tirar todo o transtorno da sua mente, da sua visão, do seu corpo, todo o delírio, tudo aquilo que Satanás tem colocado para te levar ao absurdo das trevas. Deus é poderoso para fazer uma grande obra. Confia no Senhor. Mateus capítulo 27, versículo 42 e 43. Salvou a outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Livre-o agora. Se de fato o ama, pois disse, sou filho de Deus. Então os algozes, os acusadores, falavam para Jesus. Salvou a outros? A si mesmo não pode salvar? Não é rei de Israel? Desça agora da cruz. Nós vamos crer em ti. Confiou em Deus, que ele agora te livre. Não disse que é filho de Deus? E Jesus venceu. Assim, muitas vezes na nossa vida, as pessoas falam, não disse que você confia tanto nesse seu Deus? Que a sua confiança está no Senhor teu Deus? Como que o Senhor está permitindo você passar por isso? Como que você está passando por isso? Como que ainda você não conseguiu? Como que as coisas ainda estão dessa maneira? Mas existe tempo para tudo. Existe o tempo para ser provado. E existe o tempo para ser aprovado. Para receber de Deus o que Ele tem para nos dar. Lucas capítulo 18, versículo 9. Jesus disse essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então, quando Jesus disse a parábola do fariseu e do cobrador de imposto, dos publicanos, Jesus veio falando essa parábola e disse para aqueles que se confiavam em si mesmo, crendo que era justo e desprezavam os outros. Como aquele fariseu batia no peito e dizia, eu dou dízimo, eu oro, eu faço jejum tantas vezes por semana. Então tem pessoas que ele confia em si mesmo, ele acha autossuficiente. Por isso Jesus disse essa parábola, porque maldito o homem que confia no homem. E às vezes nós confiamos tanto em nós. Certas pessoas confiam tanto em si mesmo. Não vou confiar em mim. Sou pó, sou cinza, eu posso errar, eu posso cair, eu posso escorregar. Eu confio no Senhor. É o Senhor que me fortalece, é o Senhor que me livra, é o Senhor que cuida de mim, é o Senhor que me sustenta de pé, é o Senhor que mantém a minha fé viva pela sua graça e pelo seu poder. João capítulo 2, versículo 24 a 25. Jesus, porém, não confiava neles, pois a todos conhecia. Ele não necessitava de que alguém lhe testificasse a respeito do homem, pois ele sabia o que havia no homem.
Então, durante a festa em Jerusalém, muitos creram em Jesus. Muitas pessoas acreditaram e colocaram a sua fé e a sua confiança em Jesus. Mas outros, Jesus não confiava neles. Porque Jesus, ele conhecia a todos. E ele sabia o que tinha no interior do coração do homem. Né? Então, Jesus sabia quem estava crendo de verdade e quem estava ali só de araque, de falsidade. Não cria em todo mundo. Assim também somos nós. Não adianta você querer crer em todo mundo. Ai, meu amigo. Ai, mas aquela pessoa é tão bacana. Ai, mas aquela pessoa é tão maravilhosa. Às vezes parece, mas não é. Não estou falando que você não deva confiar e ter amigos, pessoas dignas, que você deposite confiança. Sim, confiando em pessoas. Claro, necessitamos confiar, porque senão como vamos viver na terra? Mas a nossa confiança está no Senhor. O Senhor, ele é o nosso Deus, digno de toda confiança. Nele nós podemos acreditar sem duvidar nenhum instante. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Então é Jesus que acrescenta essa nossa confiança. Nós podemos confiar em Deus. Porque através de Jesus nós somos vitoriosos. Através de Jesus nós somos vencedores. Através de Jesus nós alcançamos a vitória. Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Efésios 3, versículo 12. No qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Ousadia e acesso em confiança pela fé em Deus. Então a nossa fé no Senhor Jesus nos dá ousadia, nos dá confiança. Quando nós falamos com fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e nós temos aquela convicção, aquela fé, aquela certeza, aquela confiança, e assim será, para a glória de Deus. Efésios 6,19. Orai também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então Paulo dizia, orai por mim, para que eu possa falar com confiança, com intrepidez, com ousadia do Evangelho. Porque quando a gente crê, a gente fala com convicção. Não, eu tenho certeza. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu tenho confiança. Eu sei que Ele é capaz de fazer. Oracandarás. Xaramandaragassore calabaia. Hebreus 10 e o versículo 35. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Então a nossa confiança, ela gera recompensa. São recompensados aqueles que confiam no Senhor. A recompensa, a recompensa. Você quer ser recompensado? Então confia. Confia no Senhor, não se deixe abalar, não se deixe se levar, não perca a sua confiança no Senhor, por nada, mas confia plenamente no Senhor. Hebreus 13, 6. Assim com confiança, ousamos dizer, o Senhor é o meu ajudador. Não temerei o que me pode fazer o homem. Com confiança, nós dizemos, o Senhor é o meu ajudador. Tenho confiança. Eu acredito que o Senhor vai me ajudar, eu vou chegar lá.
Eu creio que o Senhor vai me ajudar, eu vou vencer. Eu confio que através da minha fé, o Senhor vai fazer. Eu confio, eu acredito, eu tenho confiança. Eu vou chegar lá, eu vou alcançar, eu vou romper as barreiras, eu vou vencer. Uracalabás, Dagacharacai. Satanás fica mordido de raiva quando ele vê alguém determinado, com confiança no coração, crendo. Eu vou, é meu, o Senhor me deu, o Senhor entregou nas minhas mãos. É como Caleb, que ele disse, olha, a força que eu tenho agora é a mesma de quando o Senhor me fez a promessa, depois de quantos anos que se passaram. Ele já estava na sua idade da velhice, mas ele ainda continuava com a mesma disposição, com a mesma força, com a mesma confiança, com a mesma fé. Para poder tomar posse daquilo que foi prometido para ele. Então é isso que o Senhor exige de cada um de nós: confiança, fé. Não, eu sei, eu não posso, eu não consigo, não tem jeito para mim, mas eu confio no Senhor. A minha confiança está em Deus. Alguma coisa Deus vai fazer para me livrar, alguma coisa Deus vai fazer para me ajudar, alguma coisa Deus vai fazer para a porta se abrir, alguma coisa Deus vai fazer para o impossível acontecer, mas eu confio. Se o Senhor tem me provado é porque é da vontade dEle, mas Ele sabe o tempo, a hora, o momento de fazer acontecer na minha vida. Ora calabassúria, alabaxarabagai. Você que confia no Senhor, esteja preparado para dar o testemunho. Você que confia no Senhor, esteja preparado. Porque mesmo que as coisas estejam tão difíceis, tão contra, o Senhor, Ele pode mover o impossível, Ele pode mover os céus, a terra. Ele pode fazer de uma maneira que não tem explicação. Como Ele quer, a hora que Ele quer, o momento que Ele quiser. A hora é dEle, o momento é dEle, o trabalhar é dEle, o agir é dEle. É só confiar. Hebreus 4 e o versículo 16. Chegamos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia, achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Então Deus vai preparar a oportunidade, o momento oportuno. Chega com confiança ao trono da graça, pelo caminho vivo que foi feito, pelo o poder do sangue de Jesus. Chegue diante a Deus e confia que pela graça do Senhor você vai ser socorrido em tempo oportuno. A sua hora vai chegar, o seu momento vai chegar, a sua vitória você vai poder testificar. Então vai acontecer. Acredita, chega diante do trono da graça de Deus e se entrega completamente. Fala: Senhor, eu creio, eu confio, está nas tuas mãos. Senhor, não vai me desamparar nem me desapontar. O Senhor é Deus para agir. Espera no Senhor com paciência. Deus jamais vai deixar de te responder. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas e a oposição da falsamente chamada ciência, a qual, professando, alguns se desviaram da fé. A graça seja convosco.
Então, Paulo falando para Timóteo, guardar o depósito que foi confiado. Porque Deus confiou algo na tua vida, Deus confiou algo em ti. Guarda o seu depósito. Deus confiou em você. Confia também no Senhor. Ele entregou para você algo tão precioso. Entrega os seus problemas, entrega as suas questões, as suas perguntas, as suas razões. Tudo. Entregue a Cristo, coloque nas mãos dele. A Bíblia fala que o Senhor é o advogado por excelência. A Bíblia fala, filhinhos, não pequeis, mas se houver pecado, existe um advogado que é o Senhor Jesus. Então, entregue nas mãos dele. Nele há bondade, nele há misericórdia, nele há compaixão. Confia. Às vezes alguém fala para você, desista. Deus não olha para você, Deus não te escuta, Deus não te vê, Deus não está nem aí para você. Mas é mentira. Deus se importa com você. Deus está disposto a realizar, sim. Mas você precisa confiar, você precisa crer, você precisa acreditar no Senhor. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. E o que de mim através de muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Existem muitas pessoas idôneas e fiéis em que podemos confiar. Existem pessoas que não dá para confiar. Mas existem pessoas honradas, pessoas dignas, pessoas de fé, pessoa de vida no altar, que você possa confiar, pedir um conselho, pedir uma oração, né? Muitas vezes desabafar. Porque nós precisamos, irmão, abrir o nosso coração para que ele seja curado, para que ele seja tratado, para que o Senhor possa fazer algo novo, algo lindo dentro de nós. 1 João capítulo 2, versículo 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados por ele na sua vinda. Então, permaneça nele, para que quando ele voltar, possamos ter confiança de que vamos. Ter essa confiança de que estamos libertos, estamos preparados, que estamos salvos pela graça do Senhor. Então permaneça nele, confia nele, para que não seja envergonhado na vinda do Senhor, porque a vinda do Senhor se aproxima. 1 João capítulo 4, versículo 17. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Então, trata de entrar pelo caminho e de obedecer a palavra, de viver a verdade, para que no dia do juízo, tenha confiança de que nada vai lhe condenar diante do Senhor. Tenha confiança de que foi restaurado, perdoado, limpado, purificado e transformado pelo poder de Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 14. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, quando nós orarmos, nós temos que orar com confiança, sabendo assim que se for da vontade de Deus, ele vai nos ouvir e ele vai nos responder. E se não for a vontade do Senhor, Deus vai nos responder conforme a vontade dele. E nós temos que saber aceitar a vontade de Deus. Porque muitas das vezes a pessoa ora e diz que confia, mas quando Deus quer fazer diferente, ele não aceita a vontade de Deus. Hebreus capítulo 3, versículo 14 e 15. Temos-nos tornado participante de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos.
Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Então mantenha firme, né? Firme até o fim, a confiança de que somos participantes de Cristo. Mantém firme, confia, não confia, não é assim que nem tem pessoas que confia desconfiando, confia, não confia mais, confia um pouco, dá uma trégua, não. Confia de coração no Senhor, de verdade, verdadeira. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Cristo, porém, como filho, é fiel sobre a sua própria casa. Essa casa somos nós. Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. É até o fim, não é confiar uns dias, não. Até o fim. A nossa confiança no Senhor tem que ser até o fim. Até que Ele volte. Eu confio, eu confio, eu confio, eu confio. Fala para você mesmo, eu confio, eu confio, eu confio, eu confio, eu confio. Porque quando nós falamos, nós memorizamos. Então, para que possa ficar memorizado na mente, fala, eu confio, eu confio, eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que você possa colocar a confiança, você que ainda não tem essa confiança no Senhor. Experimenta confiar em Deus. Você vai ver como a vida é diferente. Por mais que sofra, que passa por coisas altos e baixos, mas a sua confiança em Deus faz descansar, faz repousar, faz sossegar, faz ter paz em meio à tribulação. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Eu convido você para nós orarmos. Vamos orarmos um instante em nome de Jesus. Você que precisa de oração, quiser fazer o seu pedido. Bem, eu tenho orado por todos aqueles que têm pedido oração, que Deus possa alcançar e conceder a vitória. Vamos orar para você que tem pedido oração, aqueles que estão vendo o vídeo, aqueles que vão ver depois, que possam ser alcançados pela mão de Deus. Senhor Jesus, quão glorioso é. Ore calamassuri calamacheira bacandará. Senhor, nos ajuda, meu Pai. Não deixa, Senhor, que nós perdemos a confiança. Que nós, Senhor Jesus, nos levamos por caminhos maus. Mas que nós possamos confiar em Ti, Senhor. Depositar a nossa fé, a nossa confiança exclusivamente em Ti, meu Pai. Tu és o único que pode realizar o improvável. Aquele que pode realizar aquilo que não tem jeito. É o único que pode fazer aquilo que não tem solução. Ó Deus, alcança essa vida necessitada. Essa vida que precisa de oração. Essa vida que está passando por algum processo, algum momento de dificuldade. Orabashuri calabasuri cai. Também visita essa pessoa que tem sido abençoada. Essa pessoa que tem desfrutado a sua paz. Alcança, Naragasorecai. Visita esta vida que vive num lar de agonia, de aflição. Alcança, de Calabassuricai. Visita a família, visita o pai, a mãe, os irmãos, o esposo, a esposa. Alcança cada vida, Pai, se houver enfermidade. Vai repreendendo, vai desfazendo, vai libertando. Senhor, abre porta onde não há porta, labassura e calamai. Em nome de Jesus, que haja restauração. Senhor, essa pessoa que tem posto a confiança em Ti, que possa receber das Tuas mãos, de calabassuriano. Entra nessas causas, Senhor, nesses papéis na justiça. Ó Deus, coloca as Tuas mãos. Ó Deus, essa pessoa, Senhor, que tem entregado o currículo, abre a porta, provê, supre a necessidade. Faz uma obra, Senhor.
Alcança com teu poder, em nome de Jesus. Amém? O Espírito de Deus me revela uma pessoa que você está assim, com tanta angústia, que tem hora que a sua mente parece assim, que vai estourar, porque te dá uma dor na mente, uma aflição na cabeça, que parece assim que vai estourar. O Senhor está acalmando os seus nervos, tocando na sua mente e desfazendo este laço. Receba de Deus a libertação em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que por causa da sua preocupação, você tem ficado sem comer, você tem ficado sem dormir e você está passando muito mal. O Senhor está te visitando neste momento, Alabassurikai. E o Senhor está tocando de Candarraçui de Calamai. E o Senhor manda dizer assim: creia, confia, Alabassurikai, porque vou eu fazer algo novo na tua vida. E vou eu alcançar graça para tu vencer e testificar as maravilhas do Senhor. Alabassuriano. Orabagacharamanai. O Senhor me revela uma pessoa, que tem uma pessoa da sua família que tem pacto com o inimigo. Alamassurianda Lamanai. E você tem sofrido muito com obras de macumbaria. E você tem buscado a Deus em oração. Mas sempre você é revelado de obras de macumbaria. O Senhor está repreendendo este laço, está desfazendo. E o Senhor está alcançando esta pessoa. E o Senhor está libertando esta vida. O Senhor vai trazer para os caminhos dele, Alabassuriana, e vai restaurar esta vida, Alabassurikai, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Você tem feito campanha de oração para Deus libertar esta vida. Receba em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você chora tanto, Alamassuri Kalamanai, que tem momento que você não quer nem sair para fora, você não quer conversar com ninguém, você não quer falar com ninguém, e você está com seu rosto todo deformado de tanta lágrima, de tanto choro. O Senhor diz assim que tem visto a tua lágrima e tem ouvido o teu gemido, e Deus tem solução e tem resposta para a tua vida. Receba de Deus em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você tem olhado de cima onde você mora. Você tem olhado lá embaixo. E você tem perguntado para Deus: Senhor, o que me adianta estar aqui se eu não posso contar a minha vitória? Será que é inútil? Será que tudo isso é tempo perdido? E o Senhor manda dizer assim: confia. Confia no Senhor. Porque o Senhor sabe como trabalhar na sua vida. E no momento certo, o Senhor entregará na sua mão aquilo que você tem tanto sonhado. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor me revela uma pessoa que você tem uma fraqueza tão grande, que tem hora que você começa a tremer, não consegue ficar em pé, tem que sentar. Você sente uma tremedeira muito grande, uma fraqueza, um desgaste físico muito grande mesmo. O Senhor está tocando, o Senhor está fortalecendo. E o Senhor diz assim para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Tem vezes que você não tem vontade nem de comer. Você sente nojo da comida. Receba de Deus, em nome de Jesus, a libertação. O Senhor me revela uma pessoa que você tem sofrido muito com vizinhos. Pessoas que têm feito de tudo mesmo para arruinar a sua vida. Mas o Senhor fala para você confiar. Que o Senhor vai remover a pedra e vai entrar com providência. Receba de Deus em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que fez um voto com o Senhor. E você falou assim: se o Senhor fizer na minha vida, eu não vou me envergonhar. Aonde eu for, eu vou testificar o que Jesus fez por mim. E o Senhor diz assim, que está respondendo, que é para você crer e confiar, que no momento certo, Deus vai fazer. Receba a Labassurianda. Alagachore Calamanai. O Senhor me revela uma pessoa que você tem dúvida
acerca de muitas coisas. O Senhor quer esclarecer a sua mente. O Senhor quer te libertar de tanta dúvida. O Senhor diz assim: leia a palavra e busca em oração, porque o Senhor quer clarear a sua mente. Receba de Deus em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que tem hora que você fala: Senhor, eu queria comer frutas. Que vontade de comer frutas. Mas muitas vezes você não tem nem coragem para sair de dentro de casa e ir comprar uma fruta. Muitas vezes você se sente amarrado dentro de casa. E o Senhor está repreendendo, desfazendo. E o Senhor diz que vai te libertar e vai te dar graça para viver, porque o Senhor tem muito para agir na sua vida. Receba a vassouricai. O Senhor me revela uma pessoa que você recebeu uma mensagem ameaçadora, uma pessoa te ameaçando através de uma mensagem. E o Senhor diz que vai fazer vingança por ti, para você vigiar e orar e se distanciar dessa pessoa, porque o Senhor vai tomar vingança por ti e vai fazer o que tem que ser feito. Receba em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você estava na cozinha e você escutou um barulho muito feio. Quando você foi olhar lá fora, você não viu nada e você chegou a arrepiar o seu corpo. O Senhor está desfazendo um laço de morte, uma obra demoníaca. Receba em nome de Jesus. O Senhor me revela uma mãe que você tem orado em favor de teus filhos e você tem suplicado o favor do Senhor, mas tem sido uma rebeldia tão grande que tem dia que você só chora, nem consegue orar. O Senhor diz assim: continua clamando, porque a vitória virá e tu vai glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor vai honrar a sua fé e a sua confiança, e você vai ver com seus próprios olhos o que o Senhor fará na vida dos teus filhos. Receba em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você pensou em sair de casa, abandonar tudo, e depois você pensou de novo e viu que não valia a pena. O Senhor manda você buscar a Deus, porque Satanás quer fazer destruição na sua vida. Satanás quer cirandar a sua vida. Busca o Senhor, vai para a casa de Deus, porque Deus tem grandes coisas a realizar na sua vida. O Senhor tem mistério a desenrolar na sua vida. O Senhor me revela pessoas que estão sendo tocadas no seu osso, pessoas que têm sentido dores nos ossos, muitas dores nos ossos. E Deus está tocando e está dando a libertação. O Senhor me revela uma pessoa que você sente a sua boca amargar. Tem hora que amarga tanto que até a água que toma você sente amarga. O Senhor está te dando uma libertação nos seus fígados. Receba do Senhor em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você gosta muito de louvar a Deus, mas ultimamente você não tem força nem mais para louvar. Você não tem nem desejo mais de cantar, porque você tem passado numa moinha tão grande, tão grande, tão grande. Mas o Senhor diz assim: prepara um hino de louvor, porque você vai louvar e agradecer a Deus, porque Deus está nessa batalha e Deus te concederá a grande vitória, o grande livramento. Receba de Deus em nome de Jesus. Só me revela uma pessoa que você tem na sua família, pessoa que tirou a sua própria vida, e volta e meia você sonha com essa pessoa e você fica assim perturbado, com a mente assim em aflição. O Senhor está repreendendo este mal e o Senhor está desfazendo todo o mal. O Senhor está repreendendo espíritos familiares e o Senhor está desfazendo o laço de morte. Receba de Deus a libertação e a vitória em nome de Jesus. O Senhor me revela uma mãe que você olhou a situação do seu filho e pediu a Deus: Senhor, não deixa meu filho passar por isso, porque é muita humilhação. E o Senhor disse que ouviu e respondeu a sua oração.
mas é para você agradecer a Ele e não sair dos caminhos do Senhor, porque o Senhor tem feito na vida do teu filho o que nunca iria conseguir se não fosse a mão de Deus. Receba em nome de Jesus. O Senhor me mostra pessoas que têm muita dificuldade e têm se emaranhado como se fosse assim teias de aranha, assim te dificultando, te embaranhando, que você não consegue sair daquilo. E a dificuldade, o Senhor está entrando com providência. Se crê pela fé, se você confia, você pode receber em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você tem muita saudade. Tem dia assim que você chora de saudade. O Senhor está confortando o seu coração e o Senhor está preparando algo para a sua vida, para consolar a sua vida. Receba de Deus em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você tem um medo de perder o que você tem. E tem hora que você nem desfruta daquilo que você tem, porque você tem medo de perder. O Senhor diz assim para você colocar confiança em Deus, que Deus cuida de você e daquilo que é seu. Confia no Senhor, que o que é seu, Deus vai guardar. Toma posse em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos que estiveram comigo nesta live. Deus abençoe em nome do Senhor. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Levante a sua mão, e ore juntamente comigo dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como o Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor? Levante a sua mão e fala: Senhor Jesus, eu me reconcilio contigo. Eu quero retornar aos seus caminhos. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, me dá força para te servir até o fim dos meus dias. Amém? Que você tenha confiança, tenha força para servir a Deus e ser abençoado. Sou grata por você estar comigo e que Deus possa abençoar a tua vida. Você que ainda não conhece o meu canal no YouTube, Momentos com Deus, Pastora Anete, que você possa conhecer, você que ainda não é inscrito, possa se inscrever. E ali existem muitos vídeos que você possa ver para a glória de Deus e ser edificado em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua fé e a sua confiança no Deus Todo-Poderoso. A paz do Senhor e um forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.